dos maiores neurocientistas do mundo é brasileiro. É dele a pesquisa que pretende, entre outros avanços, devolver a esperança a tetraplégicos e a pacientes com Parkinson. Seu trabalho pode coroá-lo como o primeiro brasileiro a receber um prêmio Nobel. Miguel Nicoleles já passou pelo espaço aberto Ciência e Tecnologia outras vezes. Abriu seus laboratórios na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e do Polo de Ciência em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Sem contar que já bateu uma bolinha para mostrar a genialidade de Pelé. Agora, em rápida passagem pelo Brasil, conversou com a gente sobre o seu novo livro, A União entre Homens e Máquinas, e um novo conceito de internet que promete dispensar os computadores e conectar cérebros ao redor do mundo. Comandar máquinas, executar tarefas, se comunicar apenas com o poder da mente. Uma das maiores fantasias dos filmes de ficção científica já é realidade. A façanha foi conquistada em grande parte graças às ideias do cientista brasileiro Miguel Nicoleles. Nos últimos anos, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Nicoleles e um grupo de pesquisadores estudaram exaustivamente os cérebros de ratos e macacos. Com sensores implantados na cabeça, os primatas aprenderam, por exemplo, a movimentar pernas mecânicas, usando exclusivamente o cérebro. Detalhe, o animal estava nos Estados Unidos, o robô no Japão, e a transmissão de pensamento aconteceu via satélite. Nas experiências com ratos, Nicoleles abriu um novo campo para o tratamento de doenças como Parkinson. Ele conseguiu bons resultados, estimulando eletricamente a coluna dos roedores, uma técnica alternativa ao implante de eletrodos no cérebro. No seu livro você descreve vários experimentos que você fez que provam por A mais B que o poder da mente existe, que é possível controlar máquinas, objetos a partir do pensamento. Em que ponto a gente está e o que tem daqui para frente, quais são os próximos passos? Basicamente a gente demonstrou que é possível ler a atividade de algumas centenas de neurônios simultaneamente, extrair desses sinais comandos motores que podem ser transformados em linguagem digital, que faz com que robôs ou artefatos virtuais reproduzam o desejo motor contido nessa atividade cerebral. Agora, nos últimos anos, nós estamos mandando sinais de volta para o cérebro desses artefatos, ou seja, tentando estabelecer o diálogo bidirecional entre o cérebro e a máquina sem a interferência do corpo. E nós acabamos de fazer isso, acabamos de demonstrar que um objeto robótico ou virtual sob o controle do cérebro, atuando em qualquer ambiente, pode mandar mensagens de volta diretamente para o cérebro, mensagens elétricas que são entendidas como se fosse um feedback sensorial que o cérebro recebe. Então essa conexão bidirecional foi estabelecida. Agora, quando você fala nesse feedback sensorial, são todos os sentidos ou apenas o visual? Não. Nós começamos esse trabalho com um feedback visual, isso 12 anos atrás. Evoluímos para um feedback tátil, né, que era feito pela pele do animal. Agora nós estamos realmente mandando sinais direto para o cérebro. Não dá nem para definir qual é a sensação que nós estamos criando, porque nós estamos entregando esse sinal na área do córtex, que é chamada córtex somestésico tátil, né? Então o animal deve experimentar uma sensação tátil um pouco diferente, mas o diálogo está sendo feito diretamente com o tecido neural, sem nenhuma interferência de nenhum receptor da periferia do corpo. Que implicações isso tem e para que isso pode ser usado? Primeiro é a demonstração que você realmente pode libertar a atividade do cérebro dos limites físicos do corpo. Essa é a demonstração que nós estamos buscando inicialmente. Segundo é que essa tecnologia eventualmente vai ser usada na restauração, quando a gente usar uma prótese neural para restabelecer movimentos num paciente. Quando a gente anda, quando a gente faz qualquer movimento, a gente precisa ter o feedback sensorial desse movimento para o cérebro ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então nenhuma prótese poderia funcionar sem esse feedback. Uma dessas próteses já está em construção num consórcio formado por vários países. Aqui vemos um outro exemplo que também já está em testes. É uma veste robótica, uma espécie de esqueleto externo, comandada pela mente. A meta de Nicoleles é fazer com que um adolescente brasileiro que tenha perdido o movimento das pernas
use o equipamento na abertura da Copa do Mundo de 2014 e dê o pontapé inicial da primeira partida. Começou para valer a Copa do Mundo para nós brasileiros. E esse é só o primeiro passo em direção a possibilidades até então inexploradas, algo parecido como o filme Avatar. Curiosamente, o Avatar, o filme, vem depois da nossa pesquisa, né? Na verdade, o Cameron, quando ele fez o roteiro do filme, 6 anos antes disso, nós já tínhamos mencionado a possibilidade da atividade elétrica do cérebro controlar corpos virtuais, computacionais, ou né, ferramentas outras, né? Mas, sem dúvida, além da medicina, num futuro não tão próximo, eu acredito em algumas décadas, as interfaces cérebro-máquinas têm o potencial de serem usadas para aumentar o alcance do ser humano. Sejam em ambientes remotos, ambientes perigosos, por exemplo, em vez de você mandar um ser humano na usina de Fukushima, lá no Japão, que teve o desastre, você mandaria um robô, ou um avatar, ou um artefato X, controlado pelo operador muito à distância, né? Até você imaginar ambientes muito diferentes, ambientes microscópicos, onde você tem que ter uma ferramenta, ou mesmo uma ferramenta nanométrica, né, que poderia ser controlada pelo um operador, pelo pensamento de um operador para realizar funções. Então, certamente, essa hipótese já está sendo aventada. Inclusive, as grandes empresas de computação, Google, Microsoft, Intel, já têm divisões de interface cérebro-máquina buscando criar uma nova interface com os nossos computadores. Isso já está acontecendo. Bom, já está acontecendo essa interação homem-máquina. Quando é que nós vamos ter a interação cérebro-cérebro? Essa já é uma interface ainda muito mais sofisticada, né, que nós estamos começando a testar experimentalmente, que é a transferência de sinais elétricos de um cérebro de um animal que está realizando uma tarefa para um outro que não está realizando nenhuma tarefa, com o intuito de testar a hipótese que esse outro animal que recebe apenas a atividade elétrica do cérebro possa experimentar a mesma sensação ou parecida, né, com um animal que está explorando o mundo aí em particular. Nós já criamos o aparato experimental, nós já fizemos o primeiro passo dessa interface, que é criar um outro tipo de interface, não a cérebro-cérebro diretamente, mas foi, por exemplo, usar um detetor de infravermelho colocado na cabeça de um rato, que estimula o cérebro dele. O rato não consegue discernir infravermelho normalmente, né? Mas esse nosso ratinho aprendeu a viver no mundo infravermelho e a encontrar tudo o que é importante, particularmente fontes de alimento ou água, né, usando um sinal infravermelho. Isso nos deu o primeiro passo de que talvez seja possível realmente transferir informação de um cérebro que está aprendendo uma atividade X para um outro cérebro. Alguém já me sugeriu que um dia, eventualmente, você poderia doar a sua visão para uma pessoa que não enxerga, né? Você poderia ser os olhos de alguém que não pode enxergar ou que está num ambiente remoto, né? Mas são ideias assim bem futurísticas que ainda não tem nenhuma base científica, né? Bom, no livro você fala sobre uma mudança de paradigma do cérebro que antes era considerado vazio, quase que uma tábula rasa, e agora ele é diferente. De que forma? O cérebro que nós hoje falamos, né, que a fronteira da neurociência discute cada vez mais, é um cérebro que tem um ponto de vista. É um cérebro que é um simulador, ele é um escultor da realidade. Ele está desde a nossa infância coletando informações sobre o mundo que nos cerca e o corpo que nós habitamos e definindo para nós um ponto de vista, uma opinião verdadeira do que é o mundo e do que é esse senso de ser de cada um de nós, né? E esse cérebro está em contínua ebulição, né? Ele está continuamente testando esse modelo que ele construiu, que na realidade é uma ilusão, né? Tudo isso que nós observamos aqui é uma ilusão construída dentro da nossa cabeça, né? E ele está realinhando esse modelo com o que acontece ao entorno de nós. Então, quando a gente expõe, por exemplo, as nossas crianças, né, os adolescentes, a toda uma vida completamente diferente da nossa, por exemplo, da nossa geração, né, com essa informação, esse bombardeio de informação de diferentes formas, a gente tem a ilusão que isso passa batido, mas na realidade isso está transformando esses cérebros e está adaptando esse modelo de realidade a tudo aquilo que está sendo imposto
né, pelo ambiente. Então nós estamos realmente mudando a forma como os cérebros funcionam e nós estamos criando outros modelos de realidade, né? Outra coisa interessante que você mostra no livro é como o cérebro se adapta, ele cria uma extensão do eu a partir de uso de ferramentas. Como é que isso se dá no mundo hoje cada vez mais tecnológico? A hipótese que nós descrevemos, né, tanto no livro como nos experimentos, né, é que toda ferramenta que a gente usa na nossa vida cotidiana, nossa caneta, mouse de computador, teclado, câmera, telefone, carro, raquete de tênis, bola de futebol, todas essas ferramentas são assimiladas pelo cérebro com a prática, né, como uma extensão do modelo do eu que o cérebro gera. Então, nos grandes atletas, por exemplo, os grandes jogadores de futebol, a bola é uma extensão do pé. Então, os grandes jogadores não precisam ficar olhando para a bola o tempo inteiro quando eles estão correndo no gramado, porque tanto a bola quanto o espaço em volta, né, foi mapeado quase como uma extensão do corpo desses atletas, né? O jogador de tênis, isso tem uma documentação até experimental, a raquete, depois que você joga durante algum tempo, né, tênis e fica muito bom, a raquete é uma extensão do seu braço para o cérebro. Então, quando você põe um cara no magneto e pergunta para ele, depois que ele jogou tênis, onde fica o fim da sua mão, de olho fechado, ele tem que apontar, ele aponta no fim onde ficaria a raquete. Oh, this was something special from both players. Unbelievable retrieving from David Ferrer. And that one behind his back. Outra coisa que você fala assim, esse eu constante, ou essa história que a gente carrega de milhares de anos nessa construção do cérebro e do eu, se a gente for olhar para trás, você tinha uma evolução muito mais lenta em termos de estímulos externos. Dá para a gente dizer que, ou para a gente imaginar para onde a gente está indo num mundo onde você tem cada vez mais aceleração de estímulos e de mudanças? Como é que o nosso cérebro vai funcionar? Essa é uma pergunta muito interessante. Não, é difícil, né? Mas claramente o processo de seleção natural não acabou, né? Ele não parou. As pessoas acham que as espécies evoluíram até o ser humano. Isso é muito comum, né? Até meus alunos na faculdade dizem isso. E não, está tudo bem agora, está ótimo. Não, o processo de seleção natural está continuando. E um dos grandes experimentos teóricos da história da biologia que o Stephen Jay Gould propôs é que se você pudesse realinhar a fita do processo evolutivo e deixá-la tocar de novo, provavelmente nós não estaríamos aqui. Porque a sequência de eventos que proporcionou a possibilidade de nós estarmos aqui foi tão absurda, tão aleatória, né, que é impossível reproduzir. Você não daria para criar um programa de computador que reproduziria essa evolução para nós estarmos aqui, né? Da mesma forma, prever o que vai acontecer no futuro é impossível. Agora, certamente, nós estamos criando pressões seletivas, né, impondo que para você ter um bom emprego você tem que conhecer certas coisas, para você sobreviver no nosso meio, né, na nossa espécie, você tem que saber lidar com máquinas, com certas tecnologias. As pressões seletivas estão ficando cada vez mais que nós estamos impondo, né? Então o cérebro começa a desempenhar um papel mais fundamental na decisão de quem vai ser adaptável ao mundo e quem não vai ser. Já que você falou em Darwin, existe alguma teoria que mostre por que o cérebro chegou a esse ponto, ele se formou dessa maneira? A minha sensação é que o cérebro se transformou num camaleão tão perfeito, o nosso, né, ao longo da escala evolutiva desses últimos 6 milhões de anos, num camaleão tão perfeito, num escultor tão perfeito da estatística do universo, que ele, de certa maneira, incorporou a fábrica do universo. Ele incorporou o relativismo do universo dentro de si mesmo. Ou seja, ele fundiu espaço e tempo, como o universo existe, né, e criou um modelo relativístico da mente, que é a única forma, ou talvez tenha sido uma das únicas maneiras dele lidar com a complexidade do mundo que a gente encontra ao nosso redor, né? Falando em evolução, o cérebro hoje ele tem uma limitação física, energética, espacial. A gente vai em algum momento, com o auxílio de máquinas, poder expandir essa capacidade cerebral? Eu acho que existem alguns teoremas que nós estamos tentando provar que vão nesse intuito. O primeiro deles é que a informação capaz de ser processada, existe um limite de informação processável pelo cérebro. E esse limite é proporcional, nós não sabemos qual é a equação, mas ele é proporcional à energia que o cérebro consome.
Como os nossos vasos sanguíneos são limitados e a quantidade de oxigênio que o cérebro pode receber é limitada, então existe uma quantidade fixa de energia máxima. Essa limita a capacidade de processamento de informação do cérebro. E limita também a capacidade de estocagem, né, de informação. Ao mesmo tempo, existe uma outra relação que isso limita a capacidade de comportamentos. Por outro lado, as máquinas que nós inventamos ampliam a nossa capacidade de ação, né? Porque elas têm uma fonte de energia extra, né? Que você pode criar lá uma bateria, um motor, ou qualquer coisa. Só que as máquinas jamais, de acordo com esse teorema, vão poder reproduzir um cérebro humano. Que o cérebro humano é outro exemplo de uma variável não computável. Por quê? Porque não existe forma de reduzir a atividade humana, né? A inteligência humana, a capacidade cognitiva humana, a criatividade humana, coisas até muito simples não podem ser reduzidas a um algoritmo computacional, a uma série de passos matemáticos que você pode pôr numa fórmula, né? Então, fenômenos não computáveis não podem ser simulados num computador normal. A descrença de Nicolelis contraria muitos pesquisadores que investem pesado na tentativa de recriar artificialmente o cérebro e todas as suas funções, do raciocínio lógico às emoções. Alguns de nós podem se satisfazer com certas características. Por exemplo, quando esse Watson, né, esse computador da IBM, jogou o jogo lá, o Jeopardy, né, na televisão americana, as pessoas tiveram a ilusão que era um comportamento humano. Quando o primeiro supercomputador a ganhar de um grande mestre de xadrez, né, da IBM também, ganhou o jogo, as pessoas também tiveram essa ilusão. O que as pessoas não pararam para pensar é que tanto o xadrez quanto aquele jogo Jeopardy são atividades que podem ser reduzidas a um algoritmo computacional. Se você pedir para esse robô criar um verso comparável com o verso do Manuel Bandeira, você não vai conseguir. Nenhum robô vai fazer Carlos Drummond de Andrade ressuscitar. Será? Não, não vai. Não há como, é impossível. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. Você virou um tuiteiro, toda hora você está ali e você quase não fala de ciência, só fala de futebol e... Não, eu falo um pouquinho de ciência, né? Mas eu acho que é um espaço muito bom, muito curioso para você interagir com as pessoas e mostrar também, eu acho que é a função nossa, de que cientista é um ser humano comum, né? O cientista tem time de futebol, tem preferência política, gosta de um tipo de arte, gosta de comer certas comidas, gosta de contar as experiências, né? E gosta de interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, né? Talvez por isso, esse seu lado leve, solto, descontraído, não é o que te faça pensar melhor, de uma maneira diferente, a neurociência? Sem dúvida, eu acho que foi também a forma como eu tentei escrever o livro, né? Eu cresci lendo livro de ciências de cientistas americanos e ingleses, né? Que é uma literatura pesada, eu gosto, mas não é todo mundo que gosta, né? E geralmente todos os exemplos desses livros famosos que eu li, eram exemplos da vida da cultura americana ou da cultura inglesa, né? Ou europeia. E eu procurei escrever o livro com todas as metáforas do livro são da cultura brasileira, né? Do futebol, do comício das diretas, enfim, coisas que me marcaram pessoalmente, o último gol da Copa do Mundo de 70, né? Quando eu era criança e tal. Então eu acho que é muito importante que os jovens, principalmente, vejam que você pode fazer ciência e não ser uma pessoa que só fala disso, né? Que só pensa nisso, né? Eu adoro ciência, eu respiro isso 24 horas por dia, mas a minha ciência é uma ciência brasileira. É uma ciência que tenha esse colorido que para mim eu acho que é essencial, foi essencial pelo menos até agora. E quando é que você acha que você vai conseguir implantar um chip no cérebro sem fio dos jogadores do Palmeiras? Aí realmente vai ser uma revolução, né? Agora, o curioso disso é que eu fui numa escola do meu filho, né, o high school, né, dos meus filhos, e me fizeram a mesma pergunta, né? E aí eu perguntei de volta. Eu falei, quando que vocês gostariam de ter um chip para ser os reis do videogame aqui dos Estados Unidos, né? Unânime. Todos disseram, é para já, né?
Então te dá uma ideia de que às vezes certas ideias que são meio esdrúxulas numa geração, uma geração depois já passam a ser assunto para pôr no Twitter, né? Muita gente já te coloca como indicado ao Prêmio Nobel. Como é que você se sente? Bom, isso é um assunto muito peculiar, né? Porque toda essa gente não é o comitê do Prêmio Nobel. Então, os únicos que realmente sabem o que vai acontecer no Prêmio Nobel é quem dá o Prêmio Nobel, né? Eu realmente não paro para ficar pensando nisso, porque eu acho que nenhum cientista realmente que gosta do que faz algo para receber crédito ou prêmio, né? É o que eu sempre falei quando me perguntavam isso em outros momentos, em outros lugares, né? Se a gente fizer uma pessoa andar na abertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014, entrando com o time do Brasil e der o chute inicial da Copa do Mundo, uma criança brasileira que era quadriplégica até aquele dia, que diferença faz se os caras lá em Estocolmo te dão o prêmio ou não, né? Não tem nenhum problema. Agora, evidentemente, quando eu estive lá recentemente, eu criei uma certa polêmica, porque um ano atrás teve a reunião preparatória do Simpósio Nobel, que eu participei agora em maio, né? Um ano atrás teve a preparação. E eu estava lá num lugar na Suécia e era 26 de agosto, que é o dia do tsunami verde, né? Do Palmeiras, né? Que todo palmeirense reverdedeiro, onde ele estiver no mundo, ele tem que ir de verde, né? E eu tenho o meu kit de emergência que continha a camisa do Palmeiras e eu estava lá. Chegou a minha hora da palestra, era o horário da fundação do Palmeiras, eu pus a camisa do Palmeiras e fui dar a palestra. E estava o comitê do Prêmio Nobel lá. E o cara se assustou, né? Porque estava escrito o nome do patrocinador, verde, né? Todos os troços. Aí o outro cara do comitê falou, não, esse é o Miguel, a gente já conhece, né? Então, e agora eu acabei de dar a palestra lá e foi muito emocionante, né? Para um cientista é como você entrar numa Maracanã cheio de gente, né? Passarem a bola para você olhar, só tá o goleiro e você chuta, você só não sabe se a bola entrou ou não, né? A bola para no meio do caminho, você fica esperando para ver se ela vai entrar ou se o goleiro vai defender, mas que foi uma emoção enorme, né? Representar o Brasil lá foi o meu dia de Maracanã. Do Brasil! Se você quiser participar do nosso programa, é só deixar a sua opinião no nosso blog. Anote aí o endereço: g1.com.br/globonews. Até a próxima!